Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Tudo em Jogo, podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. Estamos aqui reunidos em mais uma semaninha para falarmos dos principais temas de futebol e de desporto em geral. Hoje estamos a gravar então dia 17, nesta segunda-feira. Uma semana que fica aqui um bocadinho mais marcada pelo falecimento do antigo presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, deixarmos também aqui as nossas condolências e os nossos sentimentos à família e amigos, e também a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto em geral. Esta semana, um bocadinho mais marcada também pelo Dia dos Namorados, há uma equipa na Alemanha, em semana de Dia dos Namorados, mais perto de beijar o título. O que é que nos trazes hoje? Pronto, antes de mais, boa noite a todos, ou bom dia, a que horas é que vocês estiverem a ouvir. Esta semana, no meu contra-ataque de futebol, eu vou trazer o Bayern de Munique, porque é uma equipa que tem surpreendido um bocado, diria, esta época, após as exibições da época passada. Bem, o Bayern, passando muito rápido, o Bayern de Munique é uma equipa que trouxe um treinador novo que é o Vincent Kompany, um treinador que tinha surpreendido com o Burnley na segunda divisão, a subida para a primeira com um recorde histórico, com uma muito boa exibição e muito forte. Depois não se conseguiu sustentar na primeira divisão. Esse mesmo treinador, é um treinador com bastante potencial. Se calhar não está ao calibre de outros treinadores jovens como o Xabi Alonso ou o Mikel Arteta, mas é um treinador que tem muita qualidade no futebol que procura apresentar. O Bayern de Munique tende a apresentar-se ofensivamente com um futebol muito fluido e dinâmico. Hum, Passam muito por uma situação de 2-4-4, que facilmente passa para 2-3-5, ou seja, com um sistema extremamente ofensivo, onde o mesmo é possível por causa das dinâmicas no meio do terreno, com dois dos jogadores que jogam se calhar melhor em termos de triangulações e espaços curtos, que é o Jamal Musiala e o Harry Kane. E o mesmo também acontece exatamente porque o Harry Kane, como nós sabemos, não é só dos melhores novos do mundo, mas é um novo que também consegue jogar a 10, o que possibilita ao Bayern, às vezes, muitas vezes, passar a jogar não só com 11 jogadores, mas como se tivesse quase 12 jogadores em campo, porque ele faz muito bem duas posições no meio do terreno. Como já disse, é um sistema extremamente fluido e ofensivo, onde os alas invertidos vão para o meio campo para criar uma espécie de quadrado ou pentágono para poder haver uma rotação de bola e há quase um carrossel em que os alas são extremamente abertos e a equipa pode rodar a bola de um lado ao outro à espera sempre de uma brecha da defesa para poder atacar e morder. Esses alas invertidos, né, que são os dois alas que vão para o meio do terreno, chegam a flertar às vezes até no último, quando a bola está nos últimos 30 metros, chegam a flertar um bocado com a grande área para poder explorar, se calhar, remates de longe, e trazer a possibilidade de depois um dos cinco jogadores ofensivos, tanto o número 10, o número 9, os extremos e se calhar até um meio-campista poder aproveitar um ressalto, um remate cruzado, alguma coisa do género. Isto é um molde de jogo extremamente arriscado que só é possível porque depois o Bayern conta com alguns jogadores extremamente velozes na transição defensiva, principalmente na posição de defesas centrais. É um estilo arriscado, é verdade. Origina alguns jogos interessantes. O Bayern é uma equipa que tende a marcar muitos golos por causa disso, mas também tende a sofrer quase sempre golos em todos os jogos por causa disso. É um bocado irónico eu estar a trazer isto, se calhar, após este fim de semana em que eles tiveram a pior exibição desta época, com um jogo horrível contra o Leverkusen, mas também é por causa disso que eu queria trazer e ainda bem que se calhar este jogo aconteceu. Porque é uma equipa que, apesar de dominar as equipas mais pequenas da tabela e isso originar-lhes a possibilidade de facto ganhar a Liga, porque a Liga ganha-se contra os pequenos e não contra os grandes, é uma equipa que não passa grandes sensações positivas contra adversários um bocado mais fortes, não é? E temos visto o recorde deles na Liga dos Campeões, que foi assim um bocado tremido, e também as exibições contra o Bayer Leverkusen, em que o Xabi Alonso mostrou-se muito mais treinador, muito mais versátil e camaleónico do que o Vincent Kompany na adaptação ao adversário, em que o Bayern perde a taça para o Leverkusen e não consegue ganhar o mesmo em nenhuma das duas voltas, mas, não obstante, encontra-se, se eu não estou em erro, 8 pontos à frente e é o claro candidato para poder ganhar o título e finalmente poder dar ao Harry Kane um dos melhores jogadores alguma vez vistos na história do futebol, talvez o seu primeiro título. É Portanto, acho verdade. que, O que era Harry um tema Kane interessante trazer.
O Harry Kane é vítima de piadas nas redes sociais, sabemos disso, apesar de tudo, obviamente, e falando aqui do aspecto mais jogado do jogo, obviamente é um grande jogador, não só em termos de finalizações, de golos e de oportunidades que concretiza, mas também de criação, e como falaste bem, na capacidade de se associar com os colegas, e muitas vezes ser mais um elemento no meio campo, desdobrar um bocadinho a equipa, mas depois não deixando de conseguir aparecer na frente, e é sem dúvida aqui um grande jogador. Eu sei que muitas pessoas nas redes sociais querem que ele não ganhe para continuarem com as piadas. Pá, eu sou um bocadinho da opinião contrária, eu quero sempre que os melhores ganhem, portanto gostava muito que ele ganhasse um título. Ainda assim, vamos ver se é deste ano, não é Eu fácil. vou, eu vou ser sincero que eu sou suspeito porque eu se calhar faço parte do outra parte, só para continuar aqui com o coisa. Certo, certo. Em relação aqui ao Bayern, e só completando como o Eliezer bem disse, estão atualmente aqui com 8 pontos de avanço, mas a questão dos jogos contra o Leverkusen não deixa de ter aqui muito que se lhe diga, porque nos últimos 6 jogos, e obviamente aqui contando também jogos não só realizados esta época, são 0 vitórias do Bayern, portanto o Bayern não conseguiu ganhar ao Bayern Leverkusen e também na Champions tem tido aqui algumas dificuldades. Quem também teve algumas dificuldades na Champions foi o Milan esta semana, e passa aqui um bocadinho para o meu contra-ataque. O meu contra-ataque desta semana é a chegada do João Félix, não só a chegada em si, mas principalmente este novo contexto que o João Félix encontra, ok? Portanto, o João Félix, sabemos, ninguém pode dizer que não é um jogador talentoso, que não é um dos jogadores mais talentosos do mundo, e obviamente que qualquer pessoa que aprecia futebol tem sempre aquele gostinho amargo dele ainda não ter conseguido, se calhar, chegar ao rendimento que se esperava, e a verdade é que eu acho que ele encontra aqui nesta fase da carreira um contexto pelo menos mais propício a que ele exploda. Portanto, no Atlético de Madrid o contexto não era o ideal, depois também encontrou um contexto algo instável no Chelsea e no próprio Barcelona, apesar de, em termos de filosofia de clube, se calhar ser aquela que mais se falava em termos de características, e a última passagem dele no Chelsea, obviamente, acabava por coexistir um bocadinho aqui com a fase do Cole Palmer e era um bocadinho difícil de roubar o lugar ao melhor jogador. E se quisermos, podemos também fazer aqui um bocadinho o paralelo com o Fábio Vieira no Arsenal, com a dificuldade, obviamente, de imposição, havendo o Odegaard. E eu acho que esta chegada ao Milan pode trazer aqui coisas boas ao João Félix. Falo principalmente aqui por alguns aspectos, não só porque o treinador é português e é um treinador que o conhece bem. Sabemos que o Sérgio Conceição é pai de um dos melhores amigos do João Félix da infância, portanto já o conhece desde pequeno. Um, É um contexto que eu acho em que ele pode ser titular absoluto, ok? E tem jogadores à volta capazes de fazer a diferença. Se calhar não num patamar competitivo, de um Barcelona ou até de um Chelsea esta época. Mas ainda assim, apesar das instabilidades do Milan, uma associação com o Rafael Leão, uma associação com o Jiménez também, novo avançado do Milan, acho que apaixona. E eu queria trazer aqui um dado que é o facto do João Félix nos últimos 3 jogos não ter marcado nem assistido, apesar de, principalmente no último jogo, ter feito uma boa partida, no jogo da Liga dos Campeões não tanto, mas também coletivamente falando, pode-se dizer que ninguém esteve à altura, mas a verdade é que, apesar de nos últimos 3 jogos não ter marcado nem ter assistido, a sensação que fica é que ele não vai para o branco no próximo jogo. Eu acho que é isso que ele precisa nesta fase da carreira, é de ter Claro, alguma continuidade, claro. e mesmo quando as coisas não lhe estiverem a sair bem, e sabemos que nem sempre vão sair bem, ele ter essa continuidade realmente e continuar a ser aposta, eu acho que é importante e acho que é isso que o João Félix precisa nesta fase da carreira. Sim, eu diria que o João Félix teve um bocado de azar na questão não vou dizer da questão da gestão da carreira, porque depois há diversos fatores. Eu acho que ele teve depois azar um bocado em timings nas equipas que passou. Eu acho que o João Félix teria sido uma mais-valia muito interessante para esse sistema do Barcelona com o Hansi Flick. Eu acho que se ele tivesse mantido no Barcelona, ele seria um jogador muito útil e se calhar teríamos a ter outras conversas perante o jogador, não só na própria carreira dele, mas também na posição dele, se calhar na seleção, que ele provavelmente já teria alguns números expressivos, porque nós sabemos que o Barcelona é uma das equipas mais ofensivas com mais golos. Então o Félix muito provavelmente iria contribuir com golos não só, mas também com assistências nesses números. E muito provavelmente iria entrar a falso 9 quando o Lewandowski sai, no lugar do Ferran Torres, por exemplo.
isso também acabaria por tornar os números dele um bocado mais expressivos. Ele depois teve o azar de ir para o Chelsea, como tu disseste, com a questão da coexistência do Cole Palmer, mas eu também estou aqui muito interessado para saber como é que ele vai coexistir aqui com os jogadores do último terço do Milan. Podemos até dizer que se calhar o melhor jogador do Milan nesta época, por acaso tu não disseste que é o Pulisic, não é? Pode-se dizer que o Pulisic é o melhor jogador do Milan neste ano, e como é que vão entrosar todos eles, né? O Jiménez, o Pulisic, o João Félix e o Rafael Leão. Eh, o Sérgio Conceição, obviamente, vai ter de saber gerir aqui esta questão toda, mas é um problema muito bom de se ter, diria, não é? Em que Excesso de tem quatro qualidade nunca é jogadores deste. demais. Claro, não é? Quando se tem quatro jogadores deste nível, acho que é um bom problema para se ter, não é? Em que saber qual dos quatro é que ele mete e se mete os quatro, como é que os mete. Não é? Sem dúvida. Portanto, acho que é uma coisa a ver, vamos, e acho que as expectativas são um bocado altas aqui para a segunda, para a própria segunda mão do jogo do Milan. Exatamente, sim. Esta coexistência ainda não foi bem encontrada. Também sabemos que o João Félix e o Giménez chegaram há pouco tempo e o próprio Uhum. Conceição também ainda não há muito. Como bem disseste, do lado esquerdo e do lado direito temos, se calhar, o melhor jogador do Milan, que é o Rafael Leão, e o jogador em melhor fase do Milan esta temporada, que é o Pulisic, e ter realmente aqui o João Félix atrás do Giménez, eu acho que é uma simbiose muito interessante, e que pode dar frutos e certamente também vamos estar aqui para acompanhar. Esta semana foi Semana Europeia, sentimentos um bocadinho diferentes para algumas das equipas portuguesas. Eu acho que é correto e que podemos afirmar que foi uma semana complicada. Complicada para as equipas portuguesas, não só em termos internacionais, mas também em termos internos. O Sporting, se calhar, aquele com a semana mais complicada, porque acaba por perder em casa 3-0 com o Dortmund, e depois também por empatar com o Aroca num jogo em casa para o campeonato. Muitas lesões, continuam a haver muitas lesões. Um, Continua a haver aqui alguma instabilidade e alguma incerteza do porquê destas lesões e, acima de tudo, da forma como estão a ser geridas as utilizações dos jogadores. Falando aqui, se calhar, mais sobre o jogo, e posso começar eu. Portanto, o Dortmund, o adversário aqui do Sporting, porque o tema aqui do nosso episódio vai ser mais sobre as semanas europeias aqui dos três grandes. O Dortmund é uma equipa que está instável e a prova disso é que também perdeu depois o seu jogo na Liga Alemã no fim de semana. O Dortmund estava em 11º lugar, portanto vinha aqui em janeiro de quatro derrotas seguidas. O Nuri Sahin foi despedido, antigo jogador do Borussia Dortmund, foi despedido, portanto era aqui o segundo jogo do novo treinador, o Kovac, portanto havia aqui alguma incerteza também como é que seria, portanto, o jogo e como é que também ia ser aqui a abordagem ao jogo. Eu acho que o Sporting poderia ter feito mais, ainda que com as ausências que teve, acho que a segunda parte deixou um bocadinho a desejar. A primeira parte foi dividida, o Debast muitas vezes descia para construir a três, apesar do Sporting partir de uma linha de dois. E podemos falar um bocadinho sobre esta adaptação do Debast no meio campo pelas faltas de opções. O De Basto é um central com uma grande qualidade técnica, e se calhar aqui podemos fazer um parêntese e uma comparação com o Tomás Araújo do Benfica, que eu vou trazer também daqui a bocadinho, porque eu acho que são adaptações diferentes. O De Basto mais no meio campo, o Tomás Araújo mais na lateral direita, mas aqui com raízes um bocadinho diferentes e, acima de tudo, com proveitos diferentes. Eu acho que o De Basto é um jogador com qualidade e que consegue jogar no meio campo, mas a verdade é que para mim continua a render mais como central, e dá sempre a sensação que falta aqui Ok, alguma ok. coisa e, acima de tudo, não é nem Yulman nem Morita. A segunda parte foi diferente, e obviamente o Dortmund aí acaba por chegar aos golos. Os dois primeiros golos são cruzamentos do lado direito, portanto. Os extremos do Dortmund são extremos muito rápidos. Acho que mais uma vez, e falámos disso no episódio passado, se notou aqui uma questão física, e acho que é correto afirmar que há um Sporting com e sem Hjulmand, e há um Sporting com e sem Gyökeres a 100%, e o Claro, Gyökeres não foi claro, claro. titular no jogo com o Dortmund, jogou no jogo do fim de semana com o Aroca 90 minutos, mas continua a não ser o Gyökeres que conhecemos. Eliezer, o que é que tu viste do jogo? Que comentários é que tens aqui a fazer sobre esta semana do Sporting? Eu acho que o que tu apontaste quanto ao jogo contra o Dortmund está bem dito. O Sporting claramente sem o Morita, não é? Pois, o Morita e não o Mitoma, como eu confundi Não no me primeiro tomo. episódio, não é? Claro, Exato. até porque
O Mitoma é quase que um Voldemort para nós adeptos de Stamford Bridge. Mas isto são conversas para outros temas. Este fim de semana foi difícil para nós. Certo, certo. Mas pronto, sem o Morita e sem o Yulman, fica muito complicado na questão da construção. Eu acho que o Simões foi arrojado, porque tentou propor futebol e construção a partir de trás. Quanto à questão do De Bast, obviamente que ele não rende a mesma coisa no meio campo do que a render a partir da defesa. Tanto que o Sporting estava a ter muitas dificuldades na ligação entre as linhas estavam a jogar muito afastadas e eles exploraram muitas vezes o passe longo. Claramente o melhor jogador do Sporting, não só no jogo, mas diria até se calhar o melhor jogador do jogo na primeira parte foi o Kenda. O Kenda fez um jogo completíssimo, tentou explorar Mais um. ofensivamente, sim, verdade. Tentou explorar ofensivamente e levar o Sporting para a frente de diversas formas. Fez passos longos, fez passos de ruptura, condução de bola de 20, 30 metros, partiu em situações de 1 para 1, tentou rematar, fez tudo e mais alguma coisa. Ele tentou, pronto, manter o Sporting vivo e manter a equipa com a cabeça fora d'água numa primeira parte que foi algo partida, mas eu diria que o Sporting foi superior. Eu acho que o Sporting, para o que fez, acabou por pecar um bocado e acredito que também isso deve-se à ausência do Gyökeres, que é num jogo de Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões não é a Liga Portuguesa e o Sporting, em termos de sensações do futebol praticado na primeira parte, ele tem de ser a primeira parte a ganhar. Tem de ser. Sem E dúvida. não só por causa do futebol jogado e das oportunidades falhadas, mas também por causa da possibilidade de depois na segunda parte as questões mudarem, não só por questões físicas e das ausências, mas também porque o Sporting tem vindo a ter segundas partes fracas, que foi algo que já falamos também no primeiro episódio. Quase que me dá uma certa sensação, deixa-me confidenciar-vos, mas quase que valia a pena, já que o Gyökeres tem minutos, tem restrição de minutagem, ele jogar os primeiros 30 minutos. Porque se for por aí, mas vale a pena ele jogar os primeiros 30 minutos e fazer alguma coisa enquanto a equipa tem poderio ofensivo, do que ele entrar no final do jogo, que é quando o Sporting já não tem bola. Porque ele não tem o físico para estar a aguentar espaços longos e segurar a bola com dois, três centrais ou dois, três jogadores defensivos em cima dele, à espera que a equipa suba quando a mesma já não está com a mesma disponibilidade física. Foi um grande jogo do Guirassy, fantástico, é um grande avançado, é um avançado moderno, sabe jogar muito bem de costas para a baliza. Eu acho que é um avançado, não sei, diz-me tu, André, na tua opinião, mas eu acho que é um avançado que pode chegar a a voos mais altos do que o Dortmund. Um, não ser um avançado de elite, não acredito que o seja, talvez, não sei, mas pode ter voos mais altos do que o Dortmund, principalmente do que este Dortmund tem sido extremamente instável. Era um jogo muito Sim, difícil para o Sporting, para se prepararmos, porque lá está, é um treinador novo, a adaptação e se calhar a preparação para o jogo, além da questão das lesões, também é difícil porque o treinador é novo. Se calhar o Sporting não sabia muito bem como é que o próprio Dortmund ia se apresentar. Se calhar até podemos até levantar a questão de que o próprio Dortmund não sabia como é que ia se apresentar num jogo deste Liga dos Campeões, é verdade. não é? Exato, ainda mais depois das constantes derrotas, não só com o treinador antigo, mas também com a instabilidade deste novo treinador. Se calhar há uma nova tentativa, há uma nova, não diria uma nova, mas há uma predisposição muito maior para tentar coisas e se calhar, pronto, tentou-se e deu certo agora no jogo contra o Sporting. Também queria realçar a grande exibição do Brandt, fez um grande jogo ali nas entrelinhas, soube muito bem explorar o espaço e quebrar as linhas na defesa do Sporting. Isso queria só realçar a questão da instabilidade defensiva do Sporting, principalmente na questão dos cruzamentos. Foi muito mal, não havia comunicação entre os dois defesas, entre os três defesas, não é? Que ficariam na área sempre que a bola se levantou nos dois golos. O Sporting não pode sofrer dois golos da mesma maneira, foram golos muito semelhantes e o Guirassy não pode aparecer, principalmente no primeiro golo, tão aberto e fazer um cabeceamento tão à vontade. E pronto, acho que é tudo por Sim, este jogo. Vamos esperar o que é que nos resta na segunda mão, mas é basicamente uma eliminatória já dada. O Sporting para 3-0 em casa e acho que fica um gosto um bocado agridoce e podemos até levantar a questão, se calhar, futebolística que acaba por ter um bocado mais de sorte, não é? Que se calhar o Benfica tem uma época atribulada, não é? Desde o início, mas agora na Liga dos Campeões está com um pé.
mais perto de avançar e o Sporting começou com sensações muito boas e que tinha uma perspectiva muito grande, teve azar e muito provavelmente vai ser eliminado, quase certeza. E fica mesmo um sabor muito amargo, acho, para todos os adeptos do Sporting, que vem o início do que é que poderia ser e o que está a ser, não é? Esta campanha europeia, e não só europeia, como também doméstica, com todas as alterações no plantel e lesões. Sim, há um bocadinho a questão de o que é que este Sporting poderia ter sido se o Ruben Amorim tivesse ficado. Acho que a análise que fizeste, Exatamente. Exato. ehm, concordo com 100% do que tu disseste, acrescentar só também que acho que o Arder faz um bom jogo. Falaste aqui em registro de brincadeira do Gyökeres poder jogar os primeiros 30 minutos. A verdade é que os primeiros 30 minutos do Arder foram Sim, bons. são. Sim, são. Ehm, Foram bons, foram. na Foi segunda interessante, parte, sim. na segunda Sim, parte o Sporting cai. sim, O cai por Guirassy completo. faz um grande jogo. Perguntaste aqui um bocadinho até onde é que ele poderia chegar. Ele já tem 28 anos, portanto, se calhar já não vai a tempo também de dar aqui o salto, mas certamente melhor do que este Dortmund, nem que seja no Sim, próprio Dortmund, sim, exato. dá Quando, para quando estar. eu digo isso, quando eu digo isso, se calhar é no sentido de que a Europa, em termos de números novos, não estamos numa geração mais forte, não é? Ou seja, é um jogador que se calhar pode vir a ser contratado por outra equipa e pode servir, até porque há vários clubes com um registro acima do Dortmund atual que precisam, se calhar, de um número 9 e acho que ele podia ser um jogador interessante e também contando que os jogadores formam-se cada vez mais tarde. Portanto, acho que ele pode, de facto, ir um bocado mais além, se calhar, do que este Dortmund era mais nesse aspecto. Vamos ver, Mas vamos sim, ver. exato. Tal como disseste, poucas perspectivas aqui para esta segunda mão. À partida Uhum, parece uma eliminatória mais fechada. Eliminatória em uhum, aberto, e sim, tem o Benfica. E o Benfica, a verdade é que foi ganhar, portanto, ao Mónaco 1-0. Um jogo também com duas partes um bocadinho diferentes, ok? Portanto, o Mónaco, portanto, e isto foi o segundo jogo entre as equipas. No primeiro jogo, portanto, e isto também é uma particularidade aqui deste novo formato da Liga dos Campeões, que é a possibilidade de tu enfrentares uma equipa na primeira fase e depois logo a seguir jogares contra essa equipa. E a verdade é que o primeiro jogo das equipas, apesar do Benfica ter ganho, e curiosamente os jogos têm algumas semelhanças no sentido de ter havido aqui a expulsão do Mónaco e isso ter condicionado um bocadinho o jogo aqui da equipa monegasca. A verdade é que o Mónaco tinha sido superior nesse primeiro jogo, apesar das estatísticas enganarem até um bocadinho. Na primeira parte, o Mónaco teve alguns momentos por cima e eu gostava de destacar o Aklius, que é um jogador fantástico, e falámos um bocadinho também da dificuldade que o Sporting teve para parar os extremos do Dortmund, mais em velocidade e mais na segunda parte. O Aklius, mais na primeira parte, acabou por desequilibrar um pouco, aparecia à direita, aparecia à esquerda e também no jogo interior e acabava por dar aqui recursos e soluções diferentes à equipa do Mónaco. O Ben Chagir, que é um jogador que eu também aprecio bastante e tem aquela rebeldia que eu gosto também num extremo e que na fase de liga, desculpa, sim, sim, enganei. no primeiro jogo. Não é a primeira mão, no primeiro jogo, sim. Sim. Foi um jogador que acabou por ter impacto, começou no banco neste jogo. Falando então aqui um bocadinho mais sobre o jogo e na maneira depois como o Benfica acaba também por capitalizar e por chegar ao golo. Eu acho que, obviamente, não conseguimos fugir ao tema da expulsão do Al-Musrati, ok? Obviamente, acaba por condicionar o jogo, é evitável por protestos, são expulsões que são sempre evitáveis, principalmente quando ainda há bastante jogo pela frente. Mas um Uhum, momento aqui que eu gostaria de destacar do jogo, e que para mim é um momento chave e é um momento aqui de maior análise, é o próprio gol do Benfica. Isto porque o Tomás Araújo, e agora fazendo a ponte para o que eu falei há pouco, adaptado a uhum, lateral direito, é um dos centrais, e arrisco-me aqui a mandar já este take, é um dos centrais a nível europeu com melhor capacidade de passe, ok? Passe de queimar linhas, é um jogador que eu aprecio e ele. A verdade é que mesmo à direita ele acrescenta. Eu continuo a preferi-lo enquanto central do que enquanto lateral direito, mas sim, a até porque verdade é ela é que uma adaptação, basicamente. Sim, é verdade. exatamente, exatamente. Se bem que Sim. ele também já tinha feito isso no passado, mas ainda assim eu continuo a preferi-lo enquanto central. Agora, ele enquanto lateral, ele tem uma coisa que, por exemplo, o Bá não tem. Obviamente o Bá é um jogador com maior capacidade de fazer overlaps, Física. de em Sim, velocidade física. Sim. tentar, mas ao nível do passe é incomparável. Portanto, é incomparável o que o Tomás Araújo consegue dar em termos de construção e o Benfica, com o Tomás Araújo e sem o Tomás Araújo,
é um Benfica completamente diferente em termos de primeira fase de construção. E o gol do Benfica é justamente assim, um grande passo do Tomás Araújo pela direita e o Pavlidis depois com a finalização. O Pavlidis está numa boa fase. Falando então aqui também um bocadinho depois sobre aquilo que foi o fim de semana do Benfica. O Benfica acaba por apresentar um 11 bastante alternativo nos Açores com o Santa Clara. Uma coisa que eu também acho relevante é o facto do Benfica ter ido buscar o Belotti, portanto aqui nos últimos dias de mercado, e o Belotti já estar a ser a opção à frente do Arthur Cabral, ok? Portanto, isto não só no jogo contra o Mónaco, ele acaba por saltar primeiro do banco, mas depois no próprio jogo com o Santa Clara, que acaba por ser a opção. Eu não gosto de fazer funerais a jogadores e o Belotti, salvo erro, tem 32 anos, portanto ainda vai aqui a tempo de marcar golos e de contribuir, mas parece-me que nesta fase da carreira não é o jogador mais indicado para o ataque do Benfica, ok? Uhum. O Pavlidis está no melhor momento da época, parece Claro. nesta fase que já ganhou um, um certo conforto até da parte da massa adepta para ter esta estabilidade, mas eu acho que em termos de acrescento, o Arthur Cabral Uhum. continua a dar um bocadinho mais ao Benfica quando entra. Acho que o resultado do Benfica no Santa Clara e até a própria exibição acabam por ser um bocadinho melhores do que as expectativas que se tinham quando o 11 é lançado. Mas falando então aqui um bocadinho mais sobre o jogo e principalmente aqui sobre as perspectivas também desta segunda mão que está totalmente em aberto. Sim. O que é que tu achaste do jogo? Que leituras é que tu fazes do jogo? O jogo, eu acho que o jogo do Benfica é interessante. Eu acho que, fazendo uma comparação ao jogo do Sporting, enquanto eu acho que o jogo do Sporting é relativamente pesado em termos de resultado e não se traduz muito ao que o jogo realmente foi, eu acho que o Sporting ter perdido 3-0 em casa foi bastante forte, para ser sincero, ao futebol que foi apresentado durante os 90 minutos. Eu acho que o Benfica é exatamente o oposto. Eu acho que o jogo foi um bocado mais partido e teve menos golos do que o que realmente o jogo Sem indicou dúvida, em termos de principalmente na futebol segunda jogado. parte, Exatamente, sem dúvida. O exatamente, ou Benfica seja, teve um grande volume na segunda parte. exatamente, ou seja, é muito interessante como é que o jogo só acaba 1-0, não é? Ainda mais depois da expulsão, o Benfica em vantagem, etc. E mesmo o próprio Mónaco teve alguns lances que podia ter aberto o marcador logo na primeira parte. Se não tenho resto, teve dois lances, acho que foi nos primeiros 30 minutos. Sim, o guarda-redes do Benfica faz algumas defesas importantes. Sem A dúvida. solidez defensiva do Benfica também foi muito grande. A destacar a exibição do Otamendi, fantástico, foi uma exibição esdrúxula por completo. É de salientar aqui a irregularidade do Otamendi, que ele tanto consegue ter exibições deste nível, como depois consegue ter exibições em que deixa muito a desejar, em que depois a massa adepta e qualquer adepto de futebol questiona de facto, se calhar, uma possível forma, não é? Mas sim, acho que as exibições de realçar do lado do Benfica são exatamente estes quatro jogadores, não é? A contar com o Tomás e com o Pavlidis. O Pavlidis acho que é mais uma questão de confiança, não é? Aquele Sem dúvida. golo é claramente confiança, não é? Ele está num ângulo muito difícil, num jogo a 0-0 fazer uma finalização daquelas é preciso o jogador estar num bom momento ou ter uma capacidade técnica muito elevada, que, com todo o respeito pelo Pavlidis, ele não é um jogador de nível calibre elite, não é? Ou seja, apesar dele conseguir fazer de facto uma finalização daquelas em termos técnicos, arriscar aquilo num jogo daqueles, tanto 0-0, é mesmo porque o jogador está confiante e acredita que vai conseguir marcar e conseguiu. Um, Em termos de gestão de jogo, eu fiquei aqui com algumas questões que queria abordar contigo quanto à questão do Lage. Por exemplo, a entrada do Di Maria para depois saída foi um bocado esquisito. É assim, Um, pois, principalmente aqui a questão da lesão, não é? Porque o Di Maria vinha a exato, recuperar de lesão e acaba por se lesionar exato, outra vez. Portanto, não só no Benfica, mas no Sporting tem havido constantes lesões e sim, há aqui esta questão que é até que sim, ponto é que o Di Maria estava apto e mais uma vez a gestão e o número de jogos obviamente não ajuda e falámos também um claro. bocadinho sobre isso no episódio passado sobre Uhum, o aumento do número de jogos. A verdade é que tem havido cada vez mais lesões e principalmente lesões musculares que parecem estar aqui muito ligadas à questão do desgaste e o Benfica tem tido bastantes lesões, tinha tido também uhum, a questão do sim, Manu e do Bá, agora a questão do Di Maria, esta estão principalmente em Benfica e Sporting causa algumas dúvidas, principalmente a questão do Gyökeres no lado do Sporting, de perceber até que ponto o que é que se passa com ele e porque é que ele não uhum, joga.
e se joga, em que condições é que está, porque a 100% certamente não estará, e aqui o Di Maria também, um jogador com a idade do Di Maria, entrar e rapidamente se lesionar, também abre aqui um bocadinho Sim, de espaço e para eu questão. até, sim, eu até levantaria então aqui a questão de se calhar qual é que era até para o jogo, qual é que seria a pretendência de meter o Di Maria em jogo naquela situação. Não sei se Sim, ele principalmente se não está adicionaria. a 100% fisicamente, sem Exato, dúvida. exato. Não, e mesmo que tivesse, eu acho que mesmo que tivesse a 100% o Benfica tinha um jogo dominado, tinha a situação controlada, se calhar até podia ser um jogo em que o Di Maria poderia não ter os 90 minutos exatamente por causa, não ter minutos de todo, peço desculpa, não ter minutos de todo por causa da idade avançada e também para o descanso, se calhar para o jogo deste fim de semana, que não se deu o caso, mas também podia haver para a segunda mão da próxima semana. Portanto, eu achei um bocado estranho. E depois aqui, com esta lesão do Di Maria, se calhar levanto aqui a questão que foi o teu tema de contra-ataque da semana passada, que é a questão da não Exato. inscrição do Bruma na Liga dos Campeões. Ou seja, como é que tu vês isto aqui do Benfica e esta opção de não inscrição do jogador que poderia agora estar a ser útil É assim, devido agora às nunca lesões seria porque ele para a fase está europeia? suspenso, mas mais numa fase seguinte, sem dúvida. O Bruma acaba por não ser inscrito porque estava suspenso. A questão é Sim, que claro. ele, não estando inscrito, a suspensão não levanta. Portanto, ele para o ano Exato. vai continuar suspenso. Portanto, também resta aqui algumas dúvidas sobretudo, se poderia ter sido utilizado ou não. Um, Claro que agora é fácil falar, não é? Portanto, havendo a lesão do Claro. Di Maria, é fácil falar. A mim não me chocou ele ter ficado de fora, até porque, lá está, eu acho que há espaço para o Sheldrup e para o Di Maria, e não havendo Di Maria, ou mesmo havendo o Aktürkoğlu, poder ser a opção à esquerda ou à Que não fez um direita. mau jogo, por acaso. Que não fez um mau Exato. jogo. Sim, o Que não Actor fez um Koglu, mau jogo. lá está, é bom para estes tipos de jogos mais partidos em que há Uhum. mais espaço, tenho um bocadinho mais de Sim, dúvidas depois em questão de espaços curtos. Eu acho que sim, este tema todo das lesões do Benfica, e obviamente o Di Maria é um jogador que resolve e capaz de desbloquear um jogo em sim, espaço curto principalmente, e daí talvez também a questão dele ter entrado, ainda que também acho que não era se calhar o jogo mais pedia mais o Di Maria, ok? sim, exato. Acho que em termos aqui de lesões, principalmente a questão da perda do Manu no meio campo, acho que pode pesar um bocadinho ao Benfica. Entretanto, também já houve a lesão do Florentino, portanto, o meio campo do Benfica acaba por estar um pouco mais descalço neste momento, mas eu acho que o Manu é contratado justamente com a questão da saída de bola e conseguir dar um pouco mais de passe e de transporte. Até, mas principalmente a nível de passe no meio campo, que faltava um pouco ao Benfica quando era utilizado o Florentino, ok? Acho que esta chegada do Manu prende-se aqui um bocadinho a isso, e agora a perda do Manu também no jogo passado, portanto anterior, aqui em termos de lesão, pode dificultar um bocadinho aquilo que é a vida do Benfica no meio campo. Ainda assim, a eliminatória está em aberto, agora o jogo Sim, será em claro. casa, portanto. O Benfica é favorito, ok? O Benfica é favorito. Uhum. Vai ser interessante analisar aqui o jogo. Infelizmente não temos tempo para fazer uma grande previsão, mas acho que a eliminatória está totalmente em aberto. Vamos ver de que Sim, forma é que também as ausências do Benfica podem ou não interferir aqui neste jogo da segunda mão. Mas ainda assim é um tema também para estarmos aqui atentos, e sem dúvida um jogo que vai ser interessante acompanhar. E tal como disseste, o Benfica que começa a temporada e parecia que não havia grandes esperanças e grandes expectativas na Liga dos Campeões, ao contrário do Sporting, que parecia que ia para uma run histórica, e se calhar, portanto, o Sporting diria que 99,9% de certezas que poderá estar aqui fora, e o Benfica com boas perspectivas de avançar para a próxima fase. Também aberto, está a eliminatória mais a norte aqui do país. O Porto recebeu a Roma e empatou a uma bola. No episódio passado, Eliezer, falámos um bocadinho da importância da coexistência de Fábio Vieira e de Rodrigo Mora. Esta semana do Porto, não sei se o Anselmi nos ouviu ou não, seguiu aqui as nossas recomendações táticas, mas esta semana marca aqui a coexistência dos dois. Numa primeira fase, portanto, no jogo contra a Roma, não no 11 inicial, mais uma vez, mas dá a sensação que o Fábio Vieira entra justamente aqui, não lhe sei chamar posição,
ou função, como falámos no episódio Sim, passado, mas para a sim, função sim. mais de meio campo, e aqui muita questão do transporte, muita questão também do passe, e acaba por jogar numa posição mais recuada do que o normal quando pensamos no Fábio Vieira, e aí sim, definitivamente, depois no fim de semana, totalmente numa posição de meio campo, a jogar num meio campo surpreendente, também com a inclusão do André Franco, e aí acho que passou muito pela ideia também de vir buscar o jogo atrás e poder aumentar aqui o nível de qualidade de construção do Porto numa fase mais intermédia, que sabemos que tem sido um dos pontos fracos do Porto. Ao nível aqui do jogo, então, com a Roma já vai no terceiro treinador esta época, ok? Mais uma vez. Fábio Vieira e Moura não coabitaram de início. O Anselmi só ouviu o nosso podcast ao intervalo, portanto, só depois é que, é que fez É, aqui esta coabitação. A Roma é sim. uma equipa inteligente, ok? E aqui destaco muito o papel do Ranieri, que sabemos que é uma velha raposa do futebol mundial, e capaz de montar as equipas taticamente. Eu acho que a Roma foi muito inteligente no jogo, principalmente na forma como abriu aqui a primeira parte. Utilizavam aqui o Pellegrini para criar superioridades, portanto, quer aparecendo mais no ataque, quer aparecendo mais no meio campo e fazendo situações de 3 contra 2 muitas vezes, aqui em ambas as posições. Portanto, acho que houve uma clara dificuldade da parte do Porto, de conseguir taticamente adaptar-se a esta primeira parte da Roma. Portanto, o gol da Roma acaba também por nascer de um duelo que o Alan Varela perde, e aqui se calhar destacar um bocadinho esta má forma do Alan Varela que já dura há algum tempo, e esta época tem sido instável para ele e certamente não ao nível que se esperava. O Samu, mais uma vez, a ter um jogo aqui abaixo do esperado, acaba o jogo com zero remates, zero dribles. Sabemos que é um jogador, e já falámos sobre isso em off, um pouco menos capaz de ser autossuficiente, e aí, portanto, precisar de um apoio maior, a equipa não estando bem, há menos tendência para que ele depois seja servido, e realmente acho que neste momento talvez o principal ponto de interrogação em termos individuais da adaptação da equipa ao Anselmi seja justamente esta utilização e esta viabilização do SAMU, que tarda em acontecer, e inclusivamente tendo sido aqui relegado para o banco depois no jogo contra o Farense. Eliezer, como é que viste o jogo da Roma? És um fã do Ranieri, és fã do Dybala. O Dybala acaba por sair também, infelizmente, com mais uma lesão. Sabemos que é um jogador que infelizmente, a capacidade física muitas vezes não esteve à altura do talento. Como é que viste o jogo? Que comentários é que tens aqui a fazer? Eu acho que, fazendo uma perspectiva aos três jogos, eu acho que os três, pronto, tu disseste no início de começarmos a analisar os jogos dos três grandes que houve todo um bocado todas as sensações, e não houve um bocado, houve todas as sensações, houve uma derrota, uma vitória e um empate, não é? E todos eles de maneiras muito distintas. Eu aqui o Porto, no jogo, acho que acaba por ser um bocado diferente dos outros, em que o Porto tem uma primeira parte em que não sei se a melhor palavra é amassado, mas não muito distante Taticamente, disto. claro, não amassado em termos de volume de jogo, mas taticamente, certamente diria, Taticamente, sim. Ou diria seja, o Porto tem muito poucas sensações na primeira parte. Há muitos problemas de construção logo na primeira parte, coisa que há uma alteração muito rápida, porque o Porto depois entra muito forte na segunda parte, mas havemos de chegar lá. Na primeira parte, a Roma foi claramente superior. O golo vem bastante tardio, é bastante tardio. A Roma já merecia estar a ganhar mais cedo. Podia até já ter ido ao intervalo, se calhar com uma vantagem de dois golos, o que mudaria completamente o jogo. O Porto já estava, eu acredito que o Porto sofre o gol numa altura em que a equipa já estava a pedir o intervalo, exatamente por causa de uma quebra, por causa do crescendo e do caudal ofensivo que a Roma estava a apresentar. Acaba por surgir de um ressalto, o que é pena, não é? Mas depois acho que o Porto responde muito, muito bem na segunda parte. A segunda parte, há uma alteração em termos de construção, há uma mudança na construção de bola, e passam-se a ver algumas dinâmicas extremamente interessantes entre o corredor central e o corredor esquerdo. principalmente com Tu a entrada falas do da. Fábio Vieira e a saída do Exatamente. Mora nesse mesmo minuto. Portanto, achei um pouco estranho, desculpa ter feito aqui Sim, sim, o sim. parênteses, eh,
eu esperava que, principalmente depois da coexistência do Fábio Vieira e do Moura nos últimos minutos em Alvalade, eles pelo menos coexistissem também de início, esperava eu, contra a Roma, ou pelo menos numa fase mais adiantada do jogo, e a verdade é que não aconteceu, portanto só depois no jogo contra o Farense é que acabam por coexistir. Porque é que tu achas, que houve esta, não aposta do Fábio Vieira? Portanto, quando entra o Fábio Vieira e até para uma posição mais recuada, muitas vezes a fazer esta função mais de meio campo, porque é que achas que o Mora acaba por sair no mesmo minuto? Eu acho lá está, eu acho que depois também há a questão física. Eu acho que tendo dois jogadores no meio campo com essas características criativas, pode ser perigoso num jogo relativamente partido e num jogo contra uma equipa como a Roma. É uma coisa que eu queria também destacar, não é? Que depois o Porto mostrou mais uma vez muitas debilidades em termos de construção no último terço e o jogo acabou um bocado mais no coração, como acabou um bocado também contra o Sporting. Se bem que só que a Roma não é o Sporting. Ou seja, e uma equipa italiana em termos defensivos é muito mais forte, é muito mais física e acho que obviamente depois também o Sporting com as lesões das quais nós já falamos, depois acabam por também por fazerem-se valer e fazerem-se sentir nesse final de término do clássico, também que abordámos no episódio passado. Eu acho que a Roma estava muito mais coesa e se calhar o Anselmi não quis arriscar ter os dois jogadores no meio campo. Podia ser se calhar perigoso porque depois em termos defensivos se calhar o Porto ia perder um bocado. Tu falas da questão de que essas dinâmicas entre o corredor central e o corredor esquerdo acontecem com a entrada do Vieira, mas não só. Ou seja, o Porto começa logo a segunda parte com talvez o seu perigo maior do Francisco Moura, que, diga-se de passagem, tem sido assim, se calhar, um herói não tão Improvável. esperado, exato, tão provável nos últimos jogos do Porto, né? Tem dois golos nos últimos dois jogos, se não estou em erro, E não não é? numa boa fase, porque ele continua a aparecer não Exato. 100% fisicamente, mas a verdade é que tem contribuído com golos. Exato, exato, exato. E tem sido um jogador que tem explorado muito bem aqui a questão de aparecer nas costas, se calhar às vezes do Samu, quando ele recua e traz a defesa com ele, depois aparece, faz bem a diagonal e aparece na área. E esse lance que eu me refiro logo no início da segunda parte, em que há uma dinâmica muito interessante, em que o Samu, se calhar foi o único lance assim preponderante em que ele aguenta com o físico que ele tem disponível muito bem durante muito tempo, faz uma grande segura a bola durante muito tempo e depois dá a bola para o Moura e o Moura dá a bola ao Moura e ele depois consegue fazer a finalização, que não foi a melhor, mas acho que também serviu um bocado para dar aqui uma ideia à Roma e a Roma começou a ficar um bocado mais honesta ou poder temer se calhar uma possibilidade de contra-ataque. O Porto, depois também é uma coisa que eu queria evidenciar, que é, eu não sei o quão bom ou o quão útil o Samu é neste sistema do Anselmi como 9, não é? Nota-se claramente que o Anselmi precisa de um 9 muito mais móvel, consiga trazer rotações e vir buscar jogo atrás, saber jogar de costas para a baliza, e acho que isso de facto é que irá desbloquear de certa forma também se calhar uma possível possibilidade de coexistência entre o Vieira e o Moura. E o Mora, diz-me tu, não sei se estás de acordo com o que eu estou a dizer. Ahm, Sim, eu acho que sim, acho que faz sentido, concordo em 100%, que o sistema do Anselmi pede um jogador com características diferentes do Samu, que ainda é um jogador jovem, portanto, ainda sim, poderá vir a tempo de adquirir algumas dessas características, apesar de, sim, se bem. obviamente, não ser o seu perfil, portanto, nunca Não, não vai é o ser perfil, um não é o jogador perfil. Não, 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 desenhado para não. esse perfil, mas ainda assim poderá ter alguma evolução nesse sentido. Curiosamente, Uhum. se fizermos até o paralelo com o Benfica, o Pavlidis é um jogador muito mais adequado ao sistema do Anselmo e muito mais capaz de se associar, por exemplo, do Sim, que, do claro. que o próprio Sam. O Mas próprio sim, Gyökeres também é. O próprio sim, Gyökeres também seria muito o mais. Gyökeres encaixa em todo lado. O Gyökeres é batota porque Sim, encaixa em todo lado. sim, Mas claro. em termos de Sim. características pura e duras, o Pavlidis acho que Eu até arriscaria acrescentaria. dizer, interrompendo, acho que até o próprio Warder, se calhar também poderia encaixar mais. Sim, acho que o Guarda é um jogador mais O semelhante do ponto de Samu. vista de não ser autossuficiente e de haver aqui também esta Sim, claro, claro. Mas dificuldade. acho Mas que ainda tem assim, muito mais independência do que o próprio Samu.
O e é mais mal. O Sim, Pavlidis certamente, sim, claro. Mas acho sim, o que Pavlidis, obviamente, seria sim. titular no Porto, se tivesse a opção o Claro. Anselmi. Agora, eu acho que a coexistência continua a ser um ponto fulcral. Acho que, tal como disse no episódio passado, Porto será tão melhor quanto melhor for feita a coexistência entre o Rodrigo Moura e o Fábio Vieira, e continuo a dizer isso. Uhum. Não sei se será o Fábio Vieira ao lado do Rodrigo Moura, porque a verdade é que o Anselmi tem preferido, nas duas posições atrás do avançado, manter um jogador mais interior e manter um jogador capaz de dar mais largura, seja ele o PP, seja ele o Gonçalo Borges, como foi neste jogo. Uhum. Mas a verdade é que, até partindo, se calhar, de uma posição mais recuada, portanto, no terreno e aí mais no meio campo, o Fábio Vieira pode ser a opção. Porque a verdade é que ele continua a desequilibrar contra a Roma. A entrada dele muda completamente o jogo. Em Faro também acaba por ser o jogador com os maiores lances de desequilíbrio. O Porto não tem criado sobremodo, mas ainda assim os lances de desequilíbrio, os passos em ruptura continuam a vir dos pés dele. E tal como eu disse no episódio passado, se tu tens uma equipa pouco criativa, tu deixares os teus jogadores criativos no banco não te vai beneficiar e vai estar sempre Claro. mais perto de não ganhar o jogo. Portanto, eu acho que agora, com este jogo em Faro, eu acho que isto abre um bocadinho os olhos à nação portista de que esta coexistência pode ser feita e, se calhar, não da maneira mais óbvia com eles lado a lado, mas de um ponto de vista um bocadinho diferente em termos de Sim, funções, e também sim. tínhamos falado disso no episódio passado. Sim, sim, foi aquilo exatamente que falámos, não é? A partir do momento que se pretende ter a coexistência de ambos os jogadores, vamos retirar as mais-vali- a mais, as mais-valias de um deles num determinado setor para poder enaltecer o outro. Eu acho que este jogo, comparativamente com os outros que nós falamos do Benfica e do Sporting, é um bocado enganador. É um bocado enganador. Muitas das estatísticas do Porto e o futebol do Porto faz sentir muito depois da expulsão. Antes da expulsão, eu acho que era um jogo em que a Roma não diria que ganharia, poderia sempre haver um empate, ou até poderia haver uma reviravolta do Porto, mas a Roma tinha um jogo muito mais sob controle do que o que realmente estava. Antes O do gol acaba começo, por surgir passou. antes da expulsão. O gol do Porto acaba por surgir Sim, antes da sim, expulsão, mas ainda o gol assim, do Porto surge antes da expulsão, de facto, mas eu acho que, pelo que a Roma estava a apresentar em campo, a Roma estava muito mais perto do 2-1 do que provavelmente. Até, eu acho que a Roma estava muito mais perto, às vezes, até do 2-0, ou tão perto do 2-0 quando o Porto estava do 1-1. Portanto, sim. era uma situação que podia sempre Após a surgir. expulsão, O acho que Porto houve um cresce muito mais no exagero. jogo, sim. Sim, mas ainda assim acho que houve uma incapacidade da parte do Porto de criar perigo contra Sim, claro, 10. claro, claro, E acho que houve claro. uma aposta demasiado grande em cruzamentos, e acho que isso já é uma tendência não só desse jogo, mas também em alguns outros jogos, e acho que há uma tendência muito grande para apostar em cruzamentos que não têm propriamente surgido efeito. Vamos ver, a eliminatória mais uma vez completamente em Uhum. aberto. O Olímpico de Sim, Roma é um sim. caldeirão. Eu já estive lá presente e sei muito bem como é que é a sensação. Portanto, certamente também será aqui um tema para trazermos no futuro. Nós já estamos a ficar aqui um bocadinho sem tempo, esticámos-nos um bocadinho a falar da Liga dos Campeões, portanto, se calhar é melhor avançarmos também para outros desportos. Eu sei que tu querias trazer aqui um bocadinho o Real Madrid, portanto, vou-te dar também 2 minutinhos para tu falares rapidamente sobre o jogo grande desta semana, Real Madrid e City, que se enfrentaram. Houve polémica na maneira como o City recebeu o Vinícius Júnior. Sabemos que os ânimos estão exaltados com o tema Roder e Vinícius. Uhum. Em 2 minutinhos, rapidamente, como é que viste o jogo? O que é que gostarias de trazer? Bem, focando simplesmente aqui na questão do futebol, deixando isso um bocado à parte, não é? Que apesar de trazer um molho assim um bocado especial e um sabor Certo. diferente ao futebol, claro, e no desporto no geral, eu acho que o Manchester City acabou por se sabotar a si próprio na forma como encarou o jogo, não é? O City entra num jogo a tentar jogar à City, que é uma coisa que não tem resultado esta época. Apesar de que na primeira parte ele foi um bocado feliz, porque o Real Madrid estava extremamente errático na primeira parte e não estava propriamente a conseguir apresentar o seu melhor futebol. Alterações foram feitas. Eu acho que o Real Madrid depois também acaba por errar um bocado a jogar com o Valverde a defesa direito, e o Grealish acabou por aproveitar muito isso
E outro jogador que acabou também por aproveitar-se muito disso foi a questão aqui do Gvardiol, que eu levantaria a polémica, se calhar, de arriscar dizer que o Gvardiol é top 3 de jogadores ofensivos do City este ano, Sem facilmente. dúvida. É Uh, o maior e, e- desequilibrador do City nos últimos exatamente, tempos. e quando se diz, posso dizer isso de um defesa esquerdo, acho que diz muito da própria equipa. Defesa O esquerda que gol nem é surge central, exatamente, nem é exato, propriamente o defesa esquerdo, que era um extremo a sim, coentrão. exatamente, Exato. sim. Ou seja, ele é um defesa esquerdo porque, pronto, o Pep joga com quatro centrais no quarto defensivo. Um, o City depois sente muito, principalmente a saída do Akanji, que ele estava a fazer até um trabalho extremamente sólido aqui na contenção do Vinícius Júnior, com a lesão no intervalo. O Rico Lewis entra e é batido diversas vezes. Obviamente que o City, apesar de querer jogar a City e estar a dominar claramente a posse de bola, mas nós já vimos e sabemos todos que a posse de bola não quer dizer nada. Ou seja, eu posso ter a bola, se eu não estiver a fazer nada com ela, não estou a fazer nada. Um, Futebol é um jogo mas de desequilíbrios. Exatamente, exatamente. E depois o City até tentou apostar um bocado e tentou experimentar coisas um bocado diferentes, com alguns passos longos, tentar pôr o Haaland a correr frente para a baliza com a bola alta, tentou apostar aqui num recuo do próprio Bernardo Silva, que joga e tem feito um bocado um papel de Rodri, sendo o primeiro construtor ofensivo. Um, Houve também clara decisão de não pôr o Marmoush, que acabou por fazer um fim de semana muito interessante, que faz um É hat-trick verdade. contra o Newcastle, aposta-se no Grealish, que tem sido um jogador assim que tem levantado algumas polémicas, mas o Grealish fez uma grande exibição e até é pena que ele tenha saído lesionado, porque ele se calhar estava a ser o segundo melhor jogador do City ao momento depois do Guardiola. A segunda parte começa, o Real Madrid faz claramente algumas adaptações, depois o poderio individual cresce, não é? Eles começam a subir no terreno, começam a pegar mais a bola e depois o golo acaba surgindo num grande passe do Ceballos, que eu queria realçar aqui, que é um jogador com uma qualidade acima da média e é um bocado de pena que ele opte, de certa forma, por ficar no banco do Real Madrid e não ser uma opção de todos os fins de semana, com um jogador que poderia ser claramente titular noutra equipa com várias ambições. E depois, a partir do momento que o primeiro gol surge, o City claramente começa a panicar, se podemos usar essa expressão, com a falta de confiança que tem sido já característica esta época. Os outros golos depois vão surgindo através da capacidade individual, como já evidenciei, a saída do Akanji fez com que o Vinícius crescesse no jogo, e a partir do momento que o Vinícius cresce no jogo, eu arriscaria dizer que ainda é o melhor jogador do Real Madrid, apesar da presença de todas as outras estrelas, o jogo, o resto da equipa até começa a crescer. O Vinícius faz várias e está presente nos vários lances perigosos e nos golos, ou com assistências, ou com não só assim com as assistências, um, e não com o gol, não é bem com a assistência, mas ele é que faz o remate, que depois o Brahim Dias faz a recarga, exatamente. O Ederson conseguiu evitar que se calhar o jogo tivesse sido um resultado um bocado mais esdrúxulo do que o que realmente foi. O City depois acaba por ter a vantagem de ter beneficiado de um penalti que, a meu ver, é penalti de facto. Há se calhar só questões se o jogador está mesmo dentro da área ou não, mas aquele lance é falta e, assumindo que ele está dentro da área, é penalti. Senão teria sido uma vantagem muito maior. Mais uma vez, o City continua a ser muito lento, nota-se claramente os centrais muito lentos, pernas muito pesadas, estão muito pouco confiantes. O Kovacic foi atroz defensivamente e o Ake, depois do erro de marcação do Mbappé, que apesar de não acertar bem na bola, consegue marcar à mesma, o Pep tira-o logo a seguir quando o Ake não estava a fazer uma má exibição, o que se calhar pode estar a fazer a leitura da continuação da postura mercenária do Pep para com jogadores que cometem erros crassos, que se calhar não é o melhor para a própria confiança dos jogadores e eles mesmos passem a jogar se calhar com um bocado mais medo do que o que realmente teriam, que é uma postura que o Pepe já tem feito, que já fez com o Ederson no mês de janeiro, em que ele cometeu determinados erros em determinados jogos e depois ele optou pelo guarda-redes suplente, e mesmo com o próprio Ruben Dias e outros jogadores que também isso já tem acontecido. Isto não passa muito boas sensações. É uma eliminatória, acho que decidida. É muito difícil o City ir a Bernabéu e ganhar.
e infelizmente, como nós falamos no episódio passado, vamos perder uma e teríamos de perder uma das duas equipas e acho que vai cair o City. Certo, certo. Bem, não vou acrescentar muito ao que disseste, porque lá está, o tempo já escasseia. Vamos então aqui passar para os nossos contra-ataques e falando aqui um bocadinho de desporto. Sei que o teu contra-ataque está aqui mais ligado ao basquete e vamos também tocar um bocadinho no tema do basquete, portanto vamos começar aqui pelo meu. Tivemos durante esta semana aqui a decorrer os europeus do ciclismo de pista. Ciclismo de pista, que se calhar não é o desporto mais conhecido aqui da generalidade dos portugueses, mas acabou por chegar às bocas do grande público nos Jogos Olímpicos, né, que nos trouxe aqui duas medalhas por parte do Yuri. Portanto, esta semana tivemos também aqui o europeu. Tivemos 6 medalhas de ouro, portanto, Portugal conquista 6 medalhas de ouro no europeu. Não só o Yuri, os irmãos Oliveira e também a Maria Martins, portanto, são aqui alguns nomes do ciclismo de pista que as pessoas já vão conhecendo e alguns nomes e alguns termos como o Madison ou o Scratch, que são as modalidades do ciclismo de pista, já vão sendo também conhecidas. Eu não vou alongar-me muito. Aquilo que eu gostava mais de falar é relativamente aqui a este crescimento do ciclismo. Tivemos também o António Morgado, que é aqui a grande esperança do ciclismo de estrada português pós João Almeida. E certamente também em episódios futuros traremos aqui o João Almeida e o António, principalmente aqui na altura das grandes voltas. Portanto, o ciclismo português tem crescido, mas falando especificamente do ciclismo de pista, gostava de realçar, portanto, a construção aqui do velódromo de Sangalhos, portanto, na Anadia, em 2009, que em termos de infraestruturas acaba por colocar aqui Portugal na vanguarda, digamos assim, do que é o ciclismo de pista, com condições relativamente boas e mais up to market, digamos assim, juntamente dos seus pares. Isto é, mais uma vez, a prova que Portugal tem talento, portanto, havendo esta aposta, havendo estas condições de infraestruturas, só temos por onde crescer. Portanto, deixar também aqui a minha palavra de parabéns, não só aos ciclistas, mas também a toda a organização e a todas as pessoas que investiram realmente neste projeto, porque é um projeto que deu frutos em Paris e continua a dar frutos e certamente também vai dar aqui alegrias aos portugueses nos próximos tempos. Eliezer, falando aqui então do teu tema de contra-ataque esta semana, e dedicamos agora o resto do episódio ao basquete, o que é que tu nos trazes esta semana? Trago aqui a questão do facto do Kevin Durant ter se juntado ao grande clube aqui dos 30 mil pontos. Antes disso, eu queria só aqui destacar uma questão que é a questão aqui dos feitos do ciclismo por parte de Portugal. Podemos estar a dizer que o ano começou muito bem para Portugal em termos desportivos, não é? Primeiro tivemos o handball, do qual falámos no último episódio, e agora tivemos aqui o ciclismo, É e verdade. espero nos próximos episódios continuarmos a trazer Portugal e os seus feitos e nas mais diversas modalidades desportivas aqui no nosso podcast. Voltando aqui para o meu tema de contra-ataque, pronto, o Kevin Durant é talvez o melhor scorer de sempre. É um jogador muito interessante, é um jogador que tem uma altura muito elevada para a sua capacidade de skill set, não é? Com o que ele consegue apresentar em campo. É um dos raros jogadores a níveis históricos que é elite nos 5 níveis, não é? Que são os 3 níveis em termos de distâncias do sexto, não é? Debaixo do sexto, meia distância e triplo, mas também em termos de ISO, ou seja, 1 para 1, e em termos de jogo de poste, que se calhar é a área em que ele é mais fraco, mas mesmo assim Menos bom. ele é muito acima da média. É muito bom, é muito bom. Exato. Ele é o terceiro jogador a chegar, é o terceiro jogador mais rápido a chegar a esta marca dos 30 mil pontos, exatamente o mesmo número de jogos com o Kareem Abdul-Jabbar, que era o antigo jogador com mais pontos na história da NBA a ter sido passado pelo LeBron James, Exatamente. muito recentemente. E pode-se levantar aqui a questão de que o Kevin Durant é tão bom que ele, muito rápido, muito provavelmente ele poderia ter sido o mais rápido a chegar a este número se ele não tivesse tido pelo menos 2 épocas e meia a 3 épocas tiradas devido à lesão, não é? Só para as pessoas terem aqui uma noção, para se chegar aos 30 mil pontos, um jogador tem de ter um average, ou seja, ele tem de ter uma média de 25 pontos por jogo por pelo menos 15 épocas, não é? É E significativo. é significativo, ou seja, 25 pontos por jogo é o que mais ou menos um All-Star faz,
e um jogador que é All-Star consistentemente todos os anos. Ou seja, a pessoa tem que conseguir manter. Hoje em dia, porque Hoje, antigamente sim, hoje em 25 dia. pontos, Sim, sim. claro, claro, estou a falar Mesmo hoje em dia com a ó, explosão do compra- scoring, sim, sim, sem e dúvida. O mesmo que Durant hoje em entrou dia na com o liga em plurão do 2007, scoring é muito. Sim, mesmo hoje em dia com o sem plurão do dúvida. scoring são números muito bons. Ou seja, e manter essa consistência durante 15 épocas é fantástico. Portanto, podemos aqui ver com o que é que o Kevin Durant estava, em que nível é que ele está, que ele podia ter chegado. Se ele tivesse estado saudável sempre, ele provavelmente nunca teria feito aqui, a participação aqui no podcast, porque teria chegado a esta marca há 2 ou 3 épocas atrás e se calhar era o jogador mais rápido de sempre. Mas pronto, era para realçar aqui a participação de mais um jogador num feito histórico desta época. E queria levantar aqui a questão aqui para o André para fazer aqui uma análise do que quem é que ele acha que poderá ser o próximo jogador a chegar a estes 30 mil pontos. Ok, ok. É assim, isto não estava combinado, portanto, não pensei muito aqui sobre isto. Em termos de puro scoring, e estou aqui a pensar um bocadinho enquanto vou falando, mas em termos de puro scoring, e obviamente a questão da consistência, portanto, é preciso pensar em alguém que tenha impacto logo quando chega, e o Durant entrou na NBA em 2007 e logo criou impacto, e até Logo na hoje, primeira com a época, idade que se eu tem. não estou em erro, se eu não estou em erro, o Kevin Durant é o rookie com o maior average de pontos de sempre. Se eu não estou em erro, acho que ele tem 27 pontos por jogo logo no ano rookie. Eu não tenho a certeza no Confesso que basquete não tenho moderno. essa estatística Atenção, aqui de cor. exato, no basquete moderno, não estou a contar com o Will Chamberlain e etc. Acho que é desde a merge da NBA com a ABA, se eu não estou em erro, acho que o Kevin Durant tem esse recorde. Posso estar enganado, Não, se não tem o recorde, está em segundo ou em terceiro. É ele tem 20,3 no primeiro ano. No ano de rookie tem 20,3 pontos por jogo, 20,3 mas ainda por assim, jogo. E sim. sim, Em é uma coisa 2007, assim. marcares 20 pontos por jogo enquanto Por rookie jogo. Ele é tem isso. Eu acho que ele tinha o recorde do rookie com mais, ou dos que têm mais pontos por jogo logo como rookie. O que certo. destaca-o logo. Sim, Certo, mas foi um jogador que, pronto, que criou impacto logo desde o início e até agora tem 27 pontos por jogo com a idade que tem, portanto cuidado que continua tem, a ser exato. um jogador impactante. Eu acho que em termos de puro scoring, lá está, quando pensamos o Doncic é um nome que vem, tenho Uhum. algumas dúvidas que o Doncic se calhar tenha a longevidade necessária para isso. Depois há sempre um alienígena a surgir na NBA que nós esperamos que possa bater todo e qualquer tipo de recordes, apesar de, se calhar, em termos de puro scoring, até ser uma das áreas em que nós não associamos, se calhar, esses recordes a serem tão batidos, que é obviamente, falo aqui do Wembanyama. Se eu tivesse que falar aqui um dos dois. Talvez o Doncic acho que é uma aposta mais segura. Assim lhe apeteça jogar basquetebol, e assim lhe apeteça continuar. Ele até agora ainda não teve assim uma lesão muito grave. Esta época até acabou por falhar alguns jogos, mas o histórico dele não é um histórico significativo em termos de lesões. Portanto, eu vou falar com ele, pedir-lhe para ele ter aqui alguma compaixão para eu conseguir acertar esta aposta e que se mantenha mais saudável e acima de Exato. tudo que não se reforme cedo. Portanto, eu apostaria aqui no Sim. Doncic. Ok. Era só para perguntar, porque de facto eu também não pensei muito sobre isto, foi só. Passou-me pela cabeça e é engraçado que os dois nomes que me apareceram também foram esses dois. Eu também tenho dúvida com o Doncic por causa da questão das lesões e também a questão da longevidade, que ele já é um jogador que já disse que não quer jogar até muito tarde, não é? Uhum. Eu acho que o Wembanyama é um bom nome, mas acho que há um terceiro nome que é muito curioso que a maioria das pessoas não estaria à espera, que é o Tatum. Sim, o Tatum também entrou cedo, também impactou Entrou cedo. muito cedo, impactou cedo. O Exato. Tatum tem average de carreira, se eu não estou em erro, de 23 pontos por jogo. São menos 2 pontos por jogo que o average que eu disse, das 15 épocas, que teriam de ser 25. Mas se ele jogar 17 ou 18 épocas, talvez, Vamos ver, talvez. vamos ver. Eu acho que é um jogador que, se não chega a essa marca, fica muito perto. Porque ele entrou muito jovem, sempre foi um bom scorer, e ainda mais agora com a questão dos triplos e com o envelhecimento, se calhar depois dos 33, 34, 35, passa a ser um jogador mais de triplos, portanto, pode sempre manter, lá está, as suas médias e chegar lá. É verdade, é verdade. Vamos ver.
Vamos ver se teremos ainda podcast para falar nessa altura sobre esses jogadores a atingirem a marca. Vamos continuar então aqui no campo do basquetebol. Kevin Durant, jogador dos Suns. Os Suns tentaram estar aqui um bocadinho ativos, e vamos passar aqui para o tema quente da semana, que são as trocas na NBA e, obviamente, em época de deadline, de que forma é que isso pode mudar o resto da temporada e não só, mas também aquilo que é o futuro a curto prazo da NBA. Os Suns tentaram estar ativos, falou-se muito da questão do Jimmy Butler que poderia juntar-se aos Suns, acabou por não acontecer. Houve aqui algumas trocas que mexeram um bocadinho a NBA. Uma delas acabou por ofuscar as outras, que foi a troca do Doncic, que nós falámos um bocadinho na semana passada, mas a verdade é que tivemos um mercado bem mexido com algumas trocas a ocorrer. Talvez a melhor trade, Alguma, talvez a alguma melhor que trade line de gostasses? sempre. Sim, sim, é verdade. E as pessoas não estão a falar tanto, porque lá está, a questão aqui do Doncic acabou por ofuscar. Alguma troca que gostasses de começar? Posso escolher eu? Como é que queres organizar aqui isto? Posso escolher tu, vamos. Posso começar eu? Ok, então se calhar começamos aqui pelo Jimmy, ok? Já que estamos a falar dos Suns. Jimmy Butler, jogador de quem se falou muito que poderia ir para os Suns, acabou por se juntar aos Warriors e jogar aqui com o Steph Curry. Ele era dos Miami Heat. Em relação aqui à troca, há algumas dúvidas para mim de como é que vai ser o encaixe dele em Golden State, sinceramente. Porque à partida, e pensando, os Golden State são das equipas com um estilo mais óbvio e mais marcado na última década e nos últimos anos, e o Jimmy Butler, à partida, não é aquele jogador que encaixa exatamente naquele estilo de jogo deles, principalmente em termos de lançamento exterior, muitos cortes para isso. Agora, o Jimmy é um jogador muito inteligente, e isso é uma coisa que eu também gostava de destacar. Eu acho que ele é capaz de se adaptar aqui ao playbook. O playbook dos Warriors é um playbook algo sui generis, digamos assim, e sabemos que nem todos os jogadores se adaptam, nomeadamente o próprio Kuminga, que acaba por sair também nesta troca. Foi um jogador que, se calhar, a sua capacidade de adaptação ao sistema não acompanhou aqui a qualidade técnico-tática técnico-física, no caso, que tem. Parte tática, se calhar, falhou um bocadinho mais. Eu acho que ele consegue dar coisas que os Warriors não tinham, nomeadamente a questão do jogo de costas, apanhar os mismatches, portanto, bater para dentro, é uma coisa que os Warriors não têm. Os Warriors têm alguma dificuldade, em ganhar faltas ou em finalizar mais perto do cesto, e dentro dessa lógica, eu acho que o Jimmy Butler pode oferecer um bocadinho isso aos Warriors que não têm. Em relação aqui a esta troca, e principalmente pensando no prisma da chegada do Jimmy Butler aos Warriors, o que é que achas que muda nos Warriors? Um, e o que é que achas que pode causar em termos de impacto esta troca? Eu acho que, praticamente falando, é isso que tu disseste. Eu acho que nessas parte, da parte no aspecto tático e de intrusão, já tocaste em todos os pontos. Eu acho que o Jimmy Butler traz mais para um contexto de playoffs do que num contexto de regular season, não é? Um contexto de playoffs em que o jogo é muito mais parado, há muito menos posses, não é? Os jogadores às vezes jogam mais minutos, não é? A questão da imposição física é muito importante. O Jimmy Butler traz a capacidade de finalmente os Warriors, depois de não sei quantos anos, terem um jogador, se calhar desde o Monta Ellis, talvez, um jogador que vá consistentemente à linha de lance livre e que tenha a capacidade Exatamente. de dar pontos, não é assim em termos de conta-gotas, se calhar num jogo muito partido ou num jogo em que as duas equipas não estão muito inspiradas ofensivamente e é necessário ganhar o jogo através disso. Eu acho que lá está, como tu disseste, é um jogador muito inteligente em termos táticos. Eu acho que o Jimmy Butler também é um jogador um bocado mais camaleónico do que realmente as pessoas às vezes admitem que ele é. Ele nos Miami Heat teve fases em que ele foi necessário que ele fosse mais triplista e ele conseguiu ter números com um volume respeitável e uma eficiência também respeitável nesse aspecto. Eu acho que ele também se calhar consegue, com o treino, adaptar-se a isso, não é? Eu acho que é um jogador que passa muito em termos de sensações, não só em pós-temporada, mas também em termos de pensamento de jogo muito semelhante ao Michael Jordan e jogadores como Michael Jordan, Kobe Bryant, que são jogadores que adaptam-se um bocado ao que a equipa precisa. Se for mais ressaltos, eles fazem isso. Se for mais jogo de poste, ele faz isso. Se for mais para trazer a bola, ele faz isso. Nos Miami Heat ele teve várias faces e foi fundamental em vários aspectos.
lá está, a minha única dúvida é a coexistência dele, se calhar em momentos de quarto período, com o Draymond Green em campo, pode se calhar ser um bocado mais difícil para os Warriors em termos de esquema ofensivo, quanto à questão da abertura do campo e etc. Vai E sim, haver o espaçamento, exatamente, do spacing. Mas sim, mas acho que é algo a ver, vamos. Eu acho que é um jogador que depois também adiciona um fator aos Warriors, que é se o Curry não estiver num bom jogo, o Jimmy Butler consegue ganhar-te um jogo. E isso é importante, e os Warriors já não têm isso há muito tempo. Tiveram isso, se calhar, durante algum tempo com o Klay Thompson em fases muito específicas e, obviamente, com o Kevin Durant. Exatamente, sem sim. dúvida. Sim, eu acho que essa capacidade dele bater para dentro realmente e num contra um, Uhum. criar essas superioridades, principalmente em mismatches, acho que pode ser aqui interessante. Em termos de projeção, acho que os Warriors precisavam disto. E o Curry, obviamente, é um jogador. hum, Superlativo, maior jogador da história dos Warriors, que já está aqui numa idade mais avançada, portanto, acaba por ser aqui um bocadinho um tudo ou nada. E aqui no caso, o tudo de Jimmy Butler, sabemos que pode ser mesmo tudo. É um jogador que já foi às finais da NBA enquanto melhor jogador de uma equipa, portanto, associares esse jogador a um jogador como o Curry poderá trazer-te aqui alguma coisa, principalmente em contexto de playoffs. Mais uma Agora, troca. só assim muito rápido. A única coisa que me preocupa também, diria só na questão do Jimmy Butler, é a questão depois em termos salariais. Ele vai para os Warriors exatamente na perspectiva de que vai receber uma extensão de contrato e é estimado que essa extensão de contrato, se calhar, acho que se não estou em erro, estará níveis muito elevados, acho que acima dos 40 milhões, acima dos 50 milhões por ano, pelo menos nas próximas duas épocas. E isso poderá complicar os usuários na questão da construção do plantel para adaptar-se aos dois jogadores. Isso também é uma problemática a levantar. Aqui um tema. Claro que a Exato. equipa, ao fazer essa troca, acho que sabe mais ou menos e já tem um plano alinhavado. Obviamente que eles não acredito que eles fossem fazer isso sem ter algum plano ou alguma coisa estruturada, mas ambos sabemos que os usuários estavam assim um bocado desesperados para poder dar aqui Certo. alguma resposta às reclamações do Curry, assim, nos últimos instantes. Mas sim. Uhum. Exatamente. A próxima troca que eu gostava também aqui de trazer, é a troca que dá aqui companhia ao tal alienígena, que falávamos há pouco, que dá aqui companhia ao Wembanyama. Essa troca teve aqui algumas ramificações nos próprios Kings. Não vamos falar tanto nesse ponto de vista, vamos focar-nos aqui mais na questão dos Spurs. Falou-se na possibilidade de ser o Trae Young a acompanhar o Wembanyama. Acho que do ponto de vista de highlights, e em termos de conteúdo, se calhar excitava mais os fãs do que propriamente esta chegada. Relativamente aqui a este encaixe, mais uma vez, e eu sou sempre um bocadinho cético em termos de encaixe e gosto sempre de analisar as equipas do ponto de vista dessas sinergias. Tenho também algumas dúvidas no encaixe Fox e o Wembanyama. Acho que o Wembanyama é um jogador que pode encaixar bem com qualquer jogador da liga, porque é um jogador espetacular, portanto, obviamente um jogador superlativo destes em termos de talento, o talento nunca é demais. Agora, quando eu penso no jogador perfeito para encaixar com o Wembanyama, acho que faz sentido ser um base ou um extremo, ou seja, ser um jogador mais diferente do que ele é. Agora, o Fox não é se calhar o jogador que eu penso à primeira vista, nomeadamente em termos de tempo de jogo. O Fox é um jogador que te acelera muito o ritmo de jogo. Tenho dúvidas que isso seja propriamente o melhor encaixe para o Wembanyama. Agora, em termos de talento, obviamente que adicionar uma peça de talento como o Fox, capaz de gerar pontos, pode ser importante. E aqui eu gostava de frisar também a questão dos quartos períodos, porque o De'Aaron Fox é um jogador. E sabemos que tipicamente nos quartos períodos capaz de pontuar, acho que desse ponto de vista pode tirar um bocadinho a bola da mão do Embanyama em quarto período e isso conseguir possibilitar outras coisas, ou jogar em bloqueio direto com o De'Aaron Fox, ou até mesmo o De'Aaron Fox em situações de um contra um, conseguir bater os seus defensores e isso também dar aqui um bocadinho mais de espaço de manobra ao próprio Embanyama, ou ser inclusivamente o De'Aaron Fox a finalizar. Um, Era isto que tu querias? Gostavas mais de ter visto o Trae Young? Como é que tu perspectivas, e acho que todos nós imaginamos o Wembanyama a conquistar títulos nos próximos anos, achas que o De'Aaron Fox pode ser esta peça importante para esta conquista? Eu acho que sim. Eu acho que, logicamente falando assim à primeira, à partida, eu acho que a questão do Trae Young, o encaixe do Trae Young
é muito mais fácil de se pensar do que propriamente o do De'Aaron Fox, porque o triângulo é muito mais similar, não é? É muito mais similar do que ao Chris Paul, não é? Do que propriamente, e essa questão do floor general provavelmente irá dar a bola ao Wembanyama do que propriamente o De'Aaron Fox. Se bem que eu acredito que o De'Aaron Fox está a ser um bocado subestimado, de acordo aqui com algumas análises. Eu acho que o De'Aaron Fox tem uma capacidade de playmaking para os outros muito boa. O De'Aaron Fox é um jogador que já foi capaz de dar assistências e servir os outros muito mais do que foi nos últimos anos, enquanto ele se desenvolveu mais como jogador, que é verdade. Ele perdeu um bocado essa função nos Kings depois da chegada do Sabonis, em que o Sabonis passou a ser aquele big man, não é? Assim mais à la Jokic ou à la Şengün, em que é o big man que constrói o jogo no 5 para 5, não é? Que a bola quase sempre passa na mão dele e ele é que é o principal playmaker para os outros. Mas o De'Aaron Fox antes disso ele era capaz de tal. Eu acho que a coisa que me deixa assim mais expectante é a questão do pick and roll com o Wembanyama, porque o De'Aaron Fox não só tem melhorado muito na questão do lançamento triplo, off dribble, nos últimos anos, e está muito mais confortável nesse aspecto, mas também porque é um jogador extremamente veloz em que ele vai pôr sempre pressão na questão da troca do poste no pick and roll. E com um jogador que é capaz de sair do 0 aos 100, como o De'Aaron Fox é, isso vai abrir muito espaço à questão, muito espaço aqui ao Wemby, na possibilidade do pick and pop, principalmente, ou de um pick and roll para um alley-oop. Claramente que ele não é um jogador como o Trajan que irá servir melhor em questões de alley-oop ou em questões de passe, obviamente, mas eu acho que é um jogador muito interessante em que é capaz de meter mais pressão e ser um bocado, se calhar, mais perigoso para as defesas na questão da defesa do duo. E sem contar que o De'Aaron Fox também não é uma liability defensiva que o Trae Young é. Apesar de que o De'Aaron Fox de facto não é um jogador defensivo, não é conhecido por Claro. causa disso, ele não é um bom defesa, E mas nunca parecendo será. que não, e todos nós sabemos a questão do tamanho e altura e peso conta bastante para defender. E o Trae Young não lhe foi dado em termos genéticos Certo. benefícios nesse aspecto. Portanto, eu acho que é muito interessante. Aquilo que tu realçaste, a questão dos 4 períodos, também é de ser tido em conta. E que eu acho que também pega um bocado isso que tu disseste, o que eu disse sobre a questão da pressão na defesa. Não é? Um jogador que também pode ganhar um jogo, é um jogador que pode ir para uma stretch de 10, 15, 20 pontos seguidos e carregar a equipa caso o Embiid esteja ou com uma condição, condicionado fisicamente, ou menos inspirado, ou alguma coisa do género. E Problema de acho que faltas, depois. por exemplo. Exato, exato. Então, portanto, acho que é algo a ver. E estou mais curioso é para saber como é que os Spurs irão compor o resto do elenco para poder enaltecer aqui estes dois jogadores. Sim, esta troca tem em comparação, obviamente, com a anterior, que junta jogadores também de uma faixa etária diferente, acaba por ser menos imediatista do que a anterior e também, se calhar, do que a que vamos falar agora para terminar, porque, obviamente, o Wembanyama é um projeto de futuro e o De'Aaron Fox também é um jogador ainda relativamente novo, portanto, com alguns anos pela frente, portanto, se calhar não para este ano, e sabemos que os Spurs dificilmente irão aos playoffs, pelo menos de forma direta este ano, mas quero aqui para os próximos anos, portanto, acompanhar também a maneira como vão montar este elenco aqui à volta das duas peças. Eu acho que agora encontraram definitivamente as duas peças, portanto, é preciso perceber agora de que forma é que vão montar então este elenco aqui à volta. Por último, e não vamos falar de Doncic e Anthony Davis, porque já falámos no episódio passado, e porque lá está, mais uma vez esticámos-nos um bocadinho aqui no futebol. Eu acho que vamos falar aqui de uma troca que, se falássemos há 6 meses ou há um ano, não lhe daríamos tanta importância, mas este ano, e em função também de como é que a equipa está, acaba por ser talvez a troca que possa gerar mais impacto para esta época. Falo aqui, claro está, da chegada do Hunter aos Cavaliers. Um, Hunter nos Cavaliers ter impacto num título. E fala-se muito em bingo card. Estava no teu bingo card para este ano? Acho que nenhuma destas trocas estava no bingo card de ninguém, diria. Ahm, eu diria que esta troca, se calhar, é a troca mais lógica de todas e é a troca, claro, se calhar, mais cerebral de todas as trocas para uma situação imediata. É claramente uma troca através de schemes. Como nós sabemos, e é uma expressão no, dos esportes de luta, não é? Que é Styles makes fight.
ou seja, que os estilos é que fazem as lutas. Tudo tem a ver por uma questão do adversário numa prova a eliminar. Eu não tenho necessariamente de ser a equipa mais forte, mas tenho de ser, se calhar, a equipa que se adequa melhor aos meus adversários. Claramente que o rival direto são os Boston Celtics. Os Boston Celtics são uma equipa extremamente lenta, extremamente, com jogadores extremamente altos, atléticos e móveis. E os Cavs tinham um bocado de debilidades nesse aspecto em termos defensivos. Acho que esta troca é mesmo uma troca para poder ir buscar um jogador que, além de esticar o campo em termos de triplo, também é capaz de ter várias rotações. O Hunter é, se eu não estou em erro, é 6'7" ou 6'8", ou seja, ele é bastante alto, é um jogador atlético, é um jogador que vai poder trocar a defender os Boston Celtics. E eu acho que os Cavs fizeram muito esta troca a pensar nesse matchup, mais do que no matchup, por exemplo, com os possíveis Kings ou outra equipa qualquer. Eu acho que é um matchup mesmo para tentar derrotar os Celtics, e nota-se um bocado disso nos dois jogadores que eles trocam. Né? O Caris LeVert é um jogador relativamente interessante, é um spark plug, que é o que se diz, né? É um jogador que vem do banco e que pode sempre dar 15 ou 20 pontos por jogo, mas é um jogador que precisa da bola nas mãos, e numa fase numa equipa que tem o Donovan Mitchell e o Darius Garland, principalmente em playoffs, onde os jogadores aumentam os números de minutos, eles vão jogar em média entre 36 a 40 minutos. O Levert vai ter menos minutos, e depois também o Levert acaba por ser uma liability defensiva, juntamente com o Niang, quando que o Hunter não é o caso, não é? Sem contar que depois o Hunter possibilita depois a questão aqui do espaçamento do campo, como já disse. O tiro Não que exterior, o que esta Niang e o época está a Levert cair muito. Exatamente, não que o Niang e o Levert não conseguissem, mas se calhar são o Niang, um jogador se calhar mais de fundo de banco, e o Levert se calhar um bocado mais das primeiras opções a vir do banco, mas a questão defensiva não das melhores, e também não na questão da produção de pontos através da criação de outros. Não é? O Levert é um jogador que precisa da bola nas mãos para o fazer. O Hunter não, eu acho que é, na minha opinião, a melhor troca para o presente, para agora, obviamente, não é? Não a melhor troca de todas, acho que a melhor troca, obviamente, que é a do Doncic, mas para agora acho que é a melhor troca, e a troca que pode dar mais provas num curto espaço de tempo. Certo. Vamos falar aqui certamente em episódios futuros de como é que os Cavs se constituem enquanto candidatos ao título. Tu há bocado falaste do encaixe com os Kings, eu acredito que quisesses dizer Knicks, não é? Knicks, desculpa, sim, Knicks, sim, é os exato. Knicks, sim, exatamente, sim, Uh, era os Knicks, sim, sim. percebemos, mas ainda assim Pensei, para esclarecer, sim, fiquei com os estavas Knicks com na a- cabeça por causa do estavas Fox, sim, do Fox, sim, exato, sim, exato, por causa do exato. Fox, sim, sim, dos Knicks, Certo. sim. Mas concordo contigo, a questão do tiro exterior também é importante. Sabemos que o tiro exterior do Hunter este ano está a um nível até fora da curva para os próprios padrões do jogador. No mês recente desceu um bocadinho, mas ainda assim, obviamente, um jogador capaz de dar esse tiro exterior. E pronto, e acima de tudo, lá está, capaz de dar aqui essa adaptabilidade, portanto, aos próprios Celtics, que acaba por ser sempre importante. É um jogador que está a concorrer, assim tenha a elegibilidade para isso, eventualmente até para um prémio de Sixth Man of the Year. Portanto, a vir do banco é um jogador que causa esse impacto. Resta Uhum. perceber se irá ter ou não esses jogos, até agora com a nova situação que vai ter, mas ainda assim é um caso também para acompanhar. Nem só de desporto se fez esta semana. Portanto, vamos aqui ao nosso segmento final, que já sai aqui um bocadinho do core do episódio, mas nunca deixando de fazer parte do mesmo, que é aqui o segmento do Fora de Jogo. Esta semana foi semana de Dia dos Namorados. Tu és reconhecido mundialmente enquanto um romântico incurável. A pergunta que eu te faço é: qual é que é a tua abordagem ao Dia dos Namorados? E o tema que eu trouxe então aqui para Fora de Jogo é como é Eliezer Carvalho em contexto de Dia dos Namorados. És uma pessoa que gosta de organizar com calma, és uma pessoa que deixa tudo para a última. Como é que tu, enquanto romântico, e aqui para ensinar também aos nossos ouvintes, como é que é o teu comportamento? Eu deixo tudo para a última. Eu deixo tudo para a última. Por acaso, com o passar dos anos, o contexto já não tem sido o mais favorável. Acho que com a idade vai se tornando cada vez mais um dia do que outra coisa. Tanto que não fiz nada, para ser sincero. Não fiz nada. Ah, Foi só basicamente uma troca de prenda, e fiquei por casa. Esse é Ah, outro tema que eu tenho, que é.
pensando não só no Dia dos Namorados, mas também em outras celebrações onde é costume dar prendas, nomeadamente o Natal. E sabemos que pessoas que fazem anos perto dessas datas muitas vezes têm tendência para só receber uma prenda. A É. pergunta que eu te faço é: quantos dias de intervalo do aniversário até à data é que justificam se dares uma prenda? Se for na mesma semana. Ok, ok. Yeah, sempre se for na mesma semana. Pá, aí acho Alto ou eu. baixo, 6,5, né? Mais ou Yeah, menos 6,5. yeah. Se bem que eu diria, se bem que eu não sei, eu se tivesse uma nessa posição, tipo a minha mulher, por exemplo, fazendo espera, eu ia dar sempre duas prendas. Nem que Mas lá desse no está, mesmo é dia. por isso que tu és o romântico que falámos. Muito bem, muito bem. Bem, vou passar para ti o que é que tu nos trouxeste esta semana. E aqui a alusão também aqui ao Dia dos Namorados, eu ia te perguntar o que é, para o grande André Caixinha, um primeiro first date? O primeiro, assim, E um grande first date. O que é que tu faria? Qual é, assim, a tua ideia do que é é um bom assim, first date? eu aconselho os nossos ouvintes, acho que o first date ideal é obviamente juntarem-se com a vossa ah, futura mais que tudo e ouvirem um episódio de Tudo em Jogo. Acho que é o, acho que é o first date Hum. ideal. Não sendo Uhum. isso, obviamente já não, acaba por não ser a melhor opção, não é? Ouvir o grande André Caixinha e Eliezer Carvalho discutirem temáticas de desporto. Yeah. Se não for isso, acho que um bom restaurante, que ainda aqui também no básico, sou um grande amante de sushi, portanto, Uhum. acho que é bom. Ah, És apologista de jantar em sou primeiros apologista de dates? jantar. É assim, eu sou apologista de almoço. Almoço é mais barato que jantar e não tem um tom tão, tão sério. Acho que é por aí. E pronto, olha, fica assim o nosso fora de jogo, versão Dia dos Namorados, curto, mas dinâmico. Mais uma vez, pessoal, agradecer a todos os que ouviram, todos os que deram feedback. E para a semana temos mais análises desportivas e, quiçá, amorosas também. Uhum.